Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de gráficos no Excel. Como fazer o gráfico cascata manual no Excel? Como assim o gráfico cascata manual? Hoje nós temos disponível o gráfico cascata diretamente do Excel. Mas antes não era assim e a gente tinha que se virar fazendo manualmente. Mas existe uma outra situação. Muitos profissionais não trabalham atualizado, com o Excel atualizado. Então elas precisam resolver da forma antiga, fazer o gráfico cascata manual. E é isso que nós vamos falar hoje. Só que vai ser um vídeo interessante, porque eu vou mostrar as 4 formas de fazer o gráfico cascata mais utilizadas, porque não tem só uma forma de fazer. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição para baixar essa planilha, fazer junto comigo e bora para a tela. O gráfico cascata é muito interessante e utilizado nas empresas no dia a dia. Hoje nós temos o gráfico cascata direto nas versões atuais do Excel, mas a maioria das pessoas ainda não utiliza as versões mais novas do Excel. Então tem que fazer isso de forma manual. Eu trabalhei muitos anos em uma multinacional automobilística e esse tipo de gráfico era muito solicitado. Eu separei aqui algumas formas de fazer esse gráfico cascata. Nós temos aqui o gráfico simples, né? Vamos chamar aqui de tradicional. É aquele onde você tem um valor total, por exemplo, despesas, e tem que fazer a explicação dos pedaços da despesa. Então você vai fazer a explicação simples aqui. Nesse caso, os pedaços devem compor o total aqui da barra. Geralmente é assim que a gente faz o cascata simples, mas existem outras situações. Existe também o gráfico cascata com aumento. Então você começa de um determinado valor, exemplo aqui 10 mil, só que você teve um aumento, você precisa explicar esse aumento. Então você teve aqui 2 mil, 4 mil, 3.200, 1.000 e passou por um novo valor de 20.200. Olha que interessante, é um gráfico cascata com aumento. Também é possível fazer um gráfico com diminuição, a mesma lógica. Você vai começar aqui de um valor X, nesse caso aqui 10 mil, e aí você tem vários valores aqui, ó, diminuindo o valor total, chegando num novo valor de 3 mil. É uma possibilidade também. E o outro tipo de gráfico cascata muito interessante é o gráfico misto. Como assim misto? Você começa de um valor X, por exemplo, 10 mil, você tem aumentos e você tem diminuições e no final chegar em um novo valor. Olha que interessante, se faz muito esse tipo de gráfico, é um misto. Você tem aumentos e diminuições. Para fazer isso no gráfico cascata do Excel é mais simples e eu vou mostrar em outro vídeo. Para fazer de forma manual, você precisa ajustar os dados. Não é difícil, mas você precisa entender a disposição dos valores. Eu vou apagar o gráfico para a gente fazer junto aqui, ó, os 4 tipos de gráfico cascata. O que vai importar sempre é a disposição dos dados. Ó. Nós temos aqui o gráfico cascata tradicional. Olha como funciona aqui. Ó. Vou aumentar para a gente ver melhor e pegar a minha setinha aqui. A gente vai começar de 10 mil. E nesse caso ele vai fazer a cascata descendente, porque nós vamos explicar a barra de 10 mil. Então eu tenho aqui um gasto de 1.000, então ele vai descer 1.000, vai descer mais 2.000, desce mais 2.500, desce mais 3, desce mais 1.500. Olha o que aconteceu. Cada vez que eu desci um valor, por exemplo, desci 1.000, eu faço uma subtração aqui, ó, 10 mil menos 1.000. No próximo valor eu subtraio o novo valor que vai descer, menos o saldo de 9.000, e assim eu vou fazendo, ó, menos o novo valor, menos o saldo. Tiro o valor, menos o saldo, e tiro o saldo no final, eu vou chegar em 0. Olha que interessante. Essa é a disposição do gráfico simples. Para criar o gráfico, eu vou selecionar esses dados, e nós vamos utilizar um dos gráficos disponíveis, esse aqui, ó, coluna empilhada. Quando eu crio coluna empilhada, perceba que ele não está pronto para um cascata. É por isso que a gente chama de cascata manual. Nós vamos ter que fazer ajustes aqui para ter o efeito desejado. Perceba que eu preciso que a barra de baixo aqui, ó, fique transparente, né? Então eu preciso fazer isso acontecer. Clico 2 vezes para selecionar apenas uma barra, formatar. Eu vou tirar o preenchimento, ó, sem preenchimento, sem preenchimento, sem preenchimento e sem preenchimento também. Olha que fácil de fazer. Se você entendeu a disposição dos dados aqui, fica muito fácil fazer o gráfico cascata simples nesse caso. Você tem um valor e tem que explicar todos esses valores. Depois nós temos o gráfico cascata com aumento.
E qual a lógica aqui? Ao invés de descer e subtrair o total da primeira barra, eu vou aumentando, é invertido. Então o que vai acontecer aqui com esses dois valores? Se tornar 12.000. Depois eu tenho um novo valor de 4.000, aumenta meu saldo para 16.000, um novo valor de 3.200, aumenta para 19.200, eu tenho mais um valor de 1.000 e aí eu tenho um final, valor final de 20.200, sendo que eu comecei com 10.000. O que aconteceu aqui? Eu tive um aumento nessa disposição de dados, não foi isso? Vamos ver se vai funcionar. Seleciono os dados, inserir, gráficos, coluna empilhada e olha lá o que aconteceu. Eu tive o aumento de dados que eu queria. Preciso apagar aqui as colunas agora, formatar, sem preenchimento, sem preenchimento, sem preenchimento, mesma coisa. Só que a última barra, nesse caso, eu não preciso apagar. Por quê? É um demonstrativo do aumento. Eu saio de 10.000 e passo para 20.200. Então eu crio uma barra nova para demonstrar esse aumento. Bem interessante, é um gráfico bem utilizado. Depois nós temos o gráfico cascata com diminuição, muito parecido com o gráfico tradicional, com a diferença que a gente precisa criar uma barra a mais no final para mostrar qual o saldo, qual o valor final. Essa é a única diferença. Então a gente vai começar aqui de 10.000 e eu tenho despesas, ó, tenho gastos, saídas, né, de 1.000, 2.500, 3.500 e nesse caso eu vou atualizando o meu saldo, ó, 9.000, eu vou baixar para 6.500, baixo para 3.500, baixo para 3.000 conforme as saídas. A diferença do gráfico de diminuição é que eu preciso ter um status final para mostrar que eu saí de 10.000 e fui para 3.000. Preciso mostrar isso. Vamos ver se vai funcionar. Seleciono os dados, mesma coisa. Inserir, gráficos, coluna empilhada e olha o que eu tenho aqui. Exatamente o que eu preciso. Vou ter que fazer algumas alterações. Clico duas vezes na barra, tiro o preenchimento, tiro o preenchimento, tiro o preenchimento e tiro o preenchimento. Só que nesse caso, para ficar mais interessante, eu tenho que mudar a cor aqui do final para azul também, ou qualquer cor que você queira, para mostrar que é o status. Ficou com contorno aqui, tiro o contorno e olha que legal. O gráfico está mostrando que eu parti de 10.000, tive diversas saídas aqui, ó, de 1.000, 2.500, 3.500 e no final eu tenho um novo saldo de 3.000. Olha que interessante, mostra que essa queda, o gráfico explica direitinho, bem interessante e muito utilizado também. Outro tipo de gráfico cascata é o misto. Como assim misto? Você tem aumentos e diminuições e isso buga a mente de muita gente na hora de fazer essa tabelinha. Mas você vai ver aqui que é simples. Basta você lembrar da matemática. Você tem uma barra que está invisível e uma barra que está aparecendo. Quando você aumenta uma, você diminui a outra. É uma matemática simples. Se você entender esse joguinho das duas barras tendo uma invisível, você vai matar a charada aqui do gráfico cascata. Então olha como os valores estão dispostos aqui. Eu vou começar de um valor de 10.000 e eu vou ter alguns aumentos. Olha só, eu tenho um aumento de 2.000, passo para 12, né? Tenho outro aumento de 4, passo para 16, mais um aumento aqui de 3.200, passo para 19. Até aqui eu tenho um aumento, certo? Olha só, minha seta aqui, eu tenho um aumento. Mas quando eu chegar nesse lançamento aqui, olha o que aconteceu. Eu tive uma diminuição de 3.000. Por que diminuição? Como eu percebo isso? Ó, de 19 eu passo para 15. Lembra que eu falei das barras? Quando você aumenta uma barra, você tem que diminuir a outra. Então você tem que entender esse joguinho aí daquela barra que está invisível. Como eu tive uma queda de 3.000, eu não poderia manter 19.200 ou aumentar para 23.000. Não, eu tenho que diminuir a barra novamente. Aí fica lógico, não é isso? Então tive vários aumentos e uma diminuição no final com um novo saldo. Isso é muito utilizado nas empresas. Fica muito interessante esse gráfico. Vamos testar? Seleciono os dados, inserir, coluna empilhada e olha o que aconteceu. Que interessante, mais uma forma de fazer o gráfico cascata manualmente. Eu vou deixar as barras invisíveis, clico duas vezes, formatar. E olha que interessante. Nós iniciamos o gráfico com o valor de 10.000 e terminamos com 15.200. Então eu mostrei que houveram aumentos, onde eu tive aumento no primeiro, segundo, terceiro e quarto lançamento e tive uma queda no quinto lançamento. Então é um gráfico misto, eu posso subir e descer, basta você arrumar os dados ali na tabelinha. Lógico que eu fiz os gráficos bem simples aqui, não mudei as cores, não deixei eles bonitos,
não era o objetivo aqui. O importante é você entender as formas de fazer o gráfico cascata manual. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.